Olá a todos que acompanham este canal, está começando mais um Bom Dia Mercado, um planejamento, edição especial para falar desse domingo, dia 22 de maio, onde teremos o encerramento da Bundesliga 2, que só volta agora em julho, nossa saudosa Bundesliga 2. Teremos a continuação da última rodada da Série A italiana, nesse sábado a gente teve alguns jogos que não valiam de nada, então finaliza agora no domingo. E também temos a conclusão da Premier League com alguns times que ainda estão interessados na Liga dos Campeões, tá? Eu vou falar rapidamente sobre como é que foi esse sábado. Foi um sábado com o Atlético de Madrid campeão da La Liga, merecido. Por tudo que aconteceu, eu acho que o Atlético foi o campeão merecidamente. Houve ali uma queda brusca do Atlético, onde o Barcelona ficou praticamente com a mão no título e o Barcelona deixou escapar, né? O Real Madrid, na minha opinião, por conta do estilo de jogo que adotou e por conta também de várias vezes o Sérgio Ramos desfalcar a equipe, eu acho que não merecia. Tá? O Real tem uma dificuldade muito grande de propor jogo e no jogo de hoje que fez contra a equipe do Villarreal foi demonstrado o quanto o Real Madrid ainda falta muita coisa para o Real. Apesar de ter uma camisa muito pesada, o Real Madrid hoje não marcava pressão, marcação extremamente permissiva, não demonstrou essa gana de vencer, concluindo todos os ciclos que precisava ali na hora do jogo, né? Os critérios de não deixar o Villarreal respirar, de ir para cima, tanto é que não me deu o padrão de back que eu buscava. O Atlético de Madrid também não me deu o padrão de back que eu buscava, permitiu muito o Valladolid saiu na frente, criou antes do gol várias situações de perigo, bola aérea. Isso foi minando a minha confiança nos dois e eu acabei ficando de fora do back dos dois. Então eu vou comentar um pouco de como é que foi. Rapidinho, só passar mesmo porque nós temos um domingo grande e de grandes jogos pela frente. E é bem provável que a gente demore mais um pouquinho aqui no vídeo de hoje. Se você é um cara apressado, acelera aí, não tem problema. Convido você a se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo, ativar as notificações, participar aqui nos comentários comigo. E claro, se você está começando agora, não entende sobre trade ou tem algum termo que eu falei que você não entendeu, abra a descrição do vídeo, você vai encontrar vários links ali, você vai encontrar um link para você se cadastrar na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo, patrocinadora aqui do canal. Você vai encontrar um link do Leitura, que é uma plataforma de estudo de caso, para você melhorar a sua leitura de jogo, para você identificar como é que o mercado se comporta através dos replays de mercado. Tem mais de 500 replays de mercado por lá. Eu faço estudos de caso por lá, o Felipe faz, o PC faz, tem vários estudos muito legais e também tem um Discord do Leitura para você trabalhar com pessoas que querem, que estão em busca desse profissionalismo aqui na nossa área, beleza? Você vai encontrar o meu curso gratuito com mais de 70 aulas, que foi um projeto muito bom, foi muito bom de fazer. Eu adoro falar sobre isso, sobre trade e foi um projeto praticamente da minha vida, né? Hoje eu tenho aqui os números por mais de 55 mil cadastros nesse curso, ou seja, se as pessoas concluírem, de fato, irem até o final, vão ver que realmente tem um conteúdo muito bacana. E também tem o meu Telegram aí embaixo para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Fechou? Então vamos lá, sem mais delongas, rapidinho, passando pelo que importa, que aconteceu nesse sabadão. Tivemos o Arminia Bielefeld conseguindo a manutenção na Bundesliga 1, depois de fazer 2-0 em cima do Stuttgart. O melhor cenário para gols aqui seria o Stuttgart sair na frente e eu acabei ficando de fora porque isso não aconteceu. O Bremen foi rebaixado direto para a Bundesliga 2 depois de perder o seu jogo para o Gladbach. O Bremen era um time que eu imaginei que iria se complicar por conta desse adversário difícil que ele teria pela frente, já que ele tinha que se expor, ir para cima e deu muito espaço para o contra-ataque fulminante e sem dó do time do Gladbach. Aqui eu trabalhei gols várias vezes, cheguei a trabalhar 4 vezes no mercado de gols aqui, trabalhei longa exposição no 3,5, depois peguei 3 vezes o over limit, o último não bateu, obviamente, mas foi um jogo muito fácil de leitura para gols, tá? Muitos espaços mesmo. E o Bremen foi rebaixado direto porque o Colônia venceu a equipe do Schalke, tá aqui o jogo do Colônia, com um gol no finalzinho aos 86, depois de ter um gol anulado aos 72, o Colônia conseguiu fazer um gol aos 86, quase se complicou o Colônia aqui, e o Colônia não se livrou do rebaixamento. Na verdade, ele deixou de ser rebaixado direto e vai agora disputar
a relegation contra o terceiro colocado da Bundesliga 2. A gente vai falar de Bundes 2 já já. Outro destaque, Lewandowski fez um gol no finalzinho e passou o Gerd Müller e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos em uma edição da Bundesliga, com 41 gols. Sinistro, hein? Só para você ter ideia, o segundo colocado tem 28 gols, que é o André Silva, do Frankfurt, e o terceiro foi o Haaland, com 27. 41 gols. Só para ter uma ideia, o Bayern marcou 99 gols. O Lewandowski marcou 41 gols. O Lewandowski marcou mais gols que o Mainz, que o Augsburg, o mesmo número que o Hertha. Meu Deus, não dá nem para comparar. E uma coisa interessante também foi que o Union Berlin conseguiu uma vaga na Conference League. Não sabemos aqui, eu vou falar sobre isso hoje, não sabemos a importância que a Conference League vai ter no cenário internacional, né? Se os times de fato vão brigar por ela ou não, mas que bom que o Union Berlin, que é o meu xodó, que eu elogiei tanto aqui neste programa diariamente, por ter uma marcação muito bem encaixada, conseguiu essa classificação. Mais uma vez o Leipzig fazendo feio, né? Tomou a virada para o bom time do Union, mas fazendo feio. O time do Leipzig caiu muito nesse final de temporada, né? Foi eliminado da Champions pelo Liverpool, com vários erros defensivos. Perdeu a Pokal para o Bayern, tomando aquela goleada. Enfim, foi uma temporada ruim para o Leipzig, apesar dos números. Na Espanha, como eu falei, tivemos o Atlético de Madrid sendo campeão depois de tomar um gol do Valladolid, uma virada no final com um gol do Luis Suárez, rejeitado no Barcelona e agora campeão da La Liga com o Atlético de Madrid. O Real Madrid, como eu comentei, também conseguiu virar o seu jogo contra o Villarreal. Não fez um bom jogo o Real Madrid. Defensivamente muito fraco, deu muitos espaços. E ouso dizer que se o Villarreal quisesse um pouquinho mais só, tinha conseguido complicar ainda mais a vida do Real, né? O Real fica com a segunda colocação. O Barcelona, nem sei se o Barcelona venceu ou não. Aqui, ó, 1-0 Barcelona, um golaço do Griezmann. Cheguei a ver esse gol, mas não fiz nada nesse jogo, tá? Então vamos falar de domingo, para a gente finalizar. Lembrando, o vídeo pode ficar longo, acelera, conclui. Complementa as minhas informações aqui se eu tiver falhado alguma coisa e vamos para cima. Primeiro de tudo, vamos falar de campeonato italiano. Vou deixar a Bundesliga para o final, que é onde eu costumo falar um pouco mais, tá? Tá aqui os meus cenários. Vamos criar os nossos cenários. Trouxe aqui também uma tabela da Bundes 2 diferente para a gente conseguir ter o saldo de gols. O SofaScore não mostra. Então vamos lá. Temos aqui... Vou falar de baixo para cima, tá? Aqui na tabela da Série A italiana, vou falar de baixo para cima que facilita mais a minha vida. Deixa eu atualizar aqui o SofaScore, que vira e mexe o SofaScore me deixa na mão. Daqui a pouco eu paro de utilizar, de tanto que ele tem me deixado na mão. Mas eu acho que é mais o meu computador. De vez em quando some algumas coisas aqui, eu tenho que atualizar. Aqui, ó. Vou falar sobre a disputa da Conference League, que eu estava comentando no jogo do Union. Eu não sei dizer qual é a importância da Conference League para os times, né? Me parece hoje que a Conference League ela é uma espécie de... Para times grandes que têm que disputá-la, parece que é uma espécie de... o que sobrou. Para times menores, obviamente, é a chance de conquistar um título europeu, um título importante. Pro tamanho deles, obviamente. Então, eu vou deixar a primeira conferência acontecer e para ter essa noção no futuro. Mas nós temos aqui um jogo do Spezia com a Roma. A Roma ela pode fazer essa manutenção do 7º lugar, porque já não consegue chegar na Lazio. Mas tem uma disputa praticamente aqui com o Sassuolo por essa vaga na Conference. Se eu tivesse que apontar quem está mais necessitado por essa vaga, quem quer mais, eu diria que é o Sassuolo, porque a Roma, sinceramente... Eu não sei se a Roma ela tem um tamanho para estar na Conference. Ela tem um tamanho para estar na Europa League para cima, né? A Roma é grande. Mas foi o que sobrou. A Roma chegou na semifinal da Europa League esse ano. Tomou aquele vareio para o United por 6-2, se eu não me engano, no primeiro jogo. E pega um Spezia que já está com a garantia da vaga na Série A. Não vai cair. É um time que cede muitos espaços, que joga com uma linha defensiva alta. É um time...
ótimo para se jogar contra a Roma. Seria um jogo facilmente que eu traria aqui para o mercado de gols, porque dificilmente eu aceitaria essa odd da Roma a 1,60 contra qualquer time, porque a Roma tem uma defesa muito fraca. Se a gente ver aqui, ó, a Roma, dos times grandes, foi o time que mais sofreu gol, né? Junto com a Lazio, não, mais que a Lazio, foi junto com o Sassuolo nem é gigante assim, né? A Roma sofreu mais gols que o Verona, sofreu mais gols que a Udinese, né? Quase sofreu mais gols que o Genoa. Então a defesa da Roma é uma característica, é uma parte do time que tem que melhorar muito. A Roma que vai agora com o Mourinho provavelmente trazer alguns reforços e espero que melhore um pouco defensivamente, tá? Então eu traria esse jogo aqui para o mercado de gols se esse jogo de fato tiver alguma oportunidade. Não é que eu não vá fazer esse jogo, mas eu vou deixar escanteado para poder focar nos jogos que importam. Se a Roma estiver indo para cima, dando espaço, ou o Spezia também estiver dando muito espaço, eu posso pensar em explorar aqui o mercado de gols, tá? Mas não é um jogo que me chama tanta atenção. Assim como não me chama tanta atenção, Sassuolo e Lazio. Por quê? Eu tive a oportunidade de ver Lazio e Torino, que foi o jogo da penúltima rodada, que manteve o Torino na Série A. E foi um jogo horrível. Foi um jogo onde a Lazio não estava tanto afim, aí ela começou a ficar afim no segundo tempo, aí o Torino teve mais sorte do que juízo, a Lazio perdeu um penal e perdeu vários gols feitos e não briga por mais nada, né? A Lazio não consegue chegar na Champions, não perde vaga na Europa League, tá? Sexta colocação já está definida. Porém, o mercado está me dando aqui uma cotação de 1,80, 1,85 para o Sassuolo e eu não consigo aceitar essa odd do Sassuolo, mesmo a Lazio não tendo interesse nenhum. Porque o Sassuolo, ele joga geralmente em prol do seu adversário. O que isso significa? Se o Sassuolo pegar um time que não está nem aí, geralmente o jogo fica uma merda, né? Quando o Sassuolo pega times grandes que querem ir para cima, que fazem o primeiro gol, o Sassuolo cria-se no Sassuolo uma vontade de recuperação muito grande. O Sassuolo geralmente quando joga contra times que querem alguma coisa, o Sassuolo complica muito a vida deles. Por isso que a gente tem a imagem do Sassuolo como uma imagem de um time positivo, que vai para cima, que recupera resultado, que vira, que dá dinheiro. Por quê? Porque geralmente ele está dentro de holofotes contra times como a Lazio, a Juventus, a Atalanta, a Milan, e ele complica mesmo a vida desses adversários, mas aí o adversário precisa querer. Nesse caso, a Lazio não quer. Então eu não sei se o Sassuolo vai ter esse padrão de back todo que o mercado está dizendo. Tá? Se eu tivesse que trazer esse jogo para alguma coisa, de novo, assim como Spezia e Roma, seria para o mercado de gols. Tá? Mas me causa muita dúvida de como a Lazio vai se comportar nesse jogo, né? Se a Lazio quiser, o Sassuolo provavelmente vai querer. Se o Sassuolo quiser, eu não sei se vai ser com tanta intensidade assim. Tá? Então fica esse mistério. Eu vou trazer esse jogo para gols, mas não vou dar certeza nenhuma de que eu vou trabalhar. Tudo vai depender do que eu estou vendo na hora do jogo, tá bom? Mas das importâncias dos jogos que importam, esse daqui também fica lá atrás. Vamos falar agora dos jogos que importam. Primeiro nós temos um confronto parelho aqui entre Atalanta e Milan. A Atalanta já está classificada para a Liga dos Campeões novamente. É a terceira participação seguida da Champions na Atalanta. A Atalanta conseguiu sua vaga no primeiro ano, chegou nas quartas de final contra o PSG. No segundo ano conseguiu de novo, se classificou num grupo difícil com Liverpool, Ajax e Midtjylland, conseguiu passar para disputar o Real Madrid nas oitavas. O Real Madrid passou pela Atalanta, então a Atalanta ficou nas oitavas e mais uma vez, pela terceira temporada seguida, a Atalanta está classificada para a Champions. Isso para a Atalanta é muito importante. A Atalanta não é mais um time periférico, não é mais um time que está chegando, a Atalanta já chegou. A Atalanta é um time que provavelmente vai brigar por Série A italiana nos próximos anos, né? E mesmo com a saída do Papu Gomes, com aquele problema todo com o Ilicic, a Atalanta se reinventou e novamente vai terminar, se nada mudar, novamente vai terminar esse campeonato com o melhor ataque da competição. Se eu não me engano, é a terceira temporada seguida que a Atalanta faz isso, né? Ano passado, por exemplo, foram 98 gols. Então é preciso respeitar demais esse time da Atalanta, que vem chegando cada vez mais forte. E a vaga na Champions, financeiramente, é muito importante também. O Milan tem uma carne de pescoço pela frente, porque mesmo a Atalanta já estando classificada, eu acho muito difícil que a Atalanta dê bobeira para o Milan, né? E aí, vamos fazer um cenário aqui dos três que disputam, Milan, Napoli e Juventus, para vocês conseguirem entender qual é a complexidade aqui. A Juventus pega o Bolonha, o Napoli pega o Verona
e a Atalanta pega o Milan. O Verona é o 10º lugar, o Bolonha é o 12º lugar, são times que não brigam por mais nada. O que é o cenário, o cenário provável de acontecer? A Juventus vença o Bolonha fora de casa, é bem provável que isso aconteça, e a Juventus vai a 78 pontos. Tá? A Juventus indo a 78 pontos, nem Napoli, nem Milan pode se dar ao luxo de empatar. Os dois precisam vencer, né? Principalmente o Milan, né? Mas os dois precisam vencer. Nesse caso, pela necessidade da vitória, a gente pode trabalhar com essas cotações um pouco mais baixas. Tá? Por isso que no critério do Napoli aqui, eu vou aceitar e vai passar pela minha cabeça uma possibilidade de trabalhar um back ao Napoli, mesmo com uma cotação mais baixa. Tá? Mas vamos analisar cenário por cenário. Primeiro, Atalanta e Milan. Eu não vejo a Atalanta dando essa bobeira para o Milan. Então, com essa cotação aqui parelha, eu vou trazer esse jogo para um lei a pior equipe em campo. Atalanta e Milan. Eu sempre deixo no final dos meus vídeos um videozinho amarelo aqui em cima, explicando como que eu trabalho o lei a pior equipe em campo. Completo, vídeo de quase 1 hora. Tem mais de 300 mil visualizações. É um vídeo importante se você quer aprender a trabalhar no lei a pior equipe em campo. Basicamente, eu estou contra a equipe que está inferior no momento, que não me causa contra-ataque, que também não está se posicionando taticamente para contra-ataque e que também não está me criando contra bolas aéreas. Tá? Mas, se você quiser mais detalhes, assiste o vídeo que está aqui em cima quando acaba, ou então pesquisa o melhor método para trade esportivo que você vai encontrar esse vídeo. No segundo jogo da noite, ou da tarde, nós temos um Napoli e Verona. Um Napoli com uma cotação perto de 1,20. Foi o que eu falei para vocês, é uma cotação muito baixa, mas aqui nós temos uma necessidade extrema do Napoli, porque o Napoli não pode sonhar em empatar. O Napoli precisa vencer. Né? Deixa eu dar uma olhada só como é que está o confronto direto do Napoli com o Milan. O último jogo do Napoli com o Milan foi uma vitória do Napoli fora de casa por 1-0. E depois, o primeiro jogo foi Milan-Napoli. Uma derrota por 3-1. Então o Milan tem vantagem no confronto direto. Olha que informação importante. O Milan tem vantagem no confronto direto contra o Napoli. Se o critério fosse saldo de gols, o Napoli passaria, mas o critério é confronto direto. Então nesse cenário aqui, se a Juventus vencer o jogo, quem está fora é o Napoli. Por isso que o Napoli precisa tanto dessa vitória e eu vou trazer o Napoli aqui para tentar buscar alguma coisa a favor do Napoli, se o Napoli me der leitura para isso. O Verona não precisa? Não precisa. O Verona tem alguma necessidade? Não. Mas para eu trabalhar no back Napoli, eu preciso de uma intensidade fulminante do Napoli, um início arrasador, recuperação de segunda bola, não deixando o Verona respirar, mostrando para mim que o Napoli quer. Aí sim eu posso estar back ao Napoli com essa cotação de 1,20, 1,25. Tá? Lembrando que no confronto direto, pelo que deu para ver aqui, como o Milan venceu por 3-1 e o Napoli venceu por 1-0, o Milan vence no confronto geral por 3-2. E o Napoli então precisa da vitória. E o empate não basta. Porque se o Napoli empatar e o Milan empatar, aí a Juventus se classifica e o Milan também. Se o Napoli empatar e o Milan perder, aí sim. Aí o Napoli classifica e se a Juventus vencer, se classifica também. Tá? Então é importante para o Napoli vencer esse jogo. Agora vamos falar da Juve, que tem a obrigação de vencer. A Juventus não pode sonhar em empatar. Né? Na verdade, até a Juventus poderia pensar em empatar, porque não pode pensar em empatar. Porque pensa bem, se a Juventus empatar, vai a 77. Desculpa, vai a 76. O Napoli tem 76. Para o Napoli se manter com 76, o Verona teria que ganhar do Napoli lá no São Paulo, né? Ou seja, o Napoli teria que perder em casa para um time que não está disputando nada. Seria um vexame, uma crise no Napoli. Mas vamos supor que isso possa acontecer, porque é futebol. Se a Juventus empata e o Napoli perde, ainda assim a Juventus está enrolada. Por quê? No confronto direto, os dois empataram. Tá? Se eu não me engano, foi 1-0 no primeiro jogo e 2-1 no segundo, aí ficou pau a pau.
E aí o segundo confronto é o saldo de gols. E nesse saldo de gols, o Napoli tem uma vantagem muito maior do que a Juventus. O Napoli marcou 85 gols. Tá? Então o saldo de gols da Juventus é inferior ao do Napoli. Então o Napoli passaria. Para a Juventus, só importa a vitória. E aí, na hora de analisar esse jogo, fica difícil analisar o Bolonha, mesmo sabendo que o Bolonha é um time bacaninha, tem uma boa transição, tem um bom contra-ataque, às vezes até a boa bola aérea, mas a gente precisa analisar aqui a Juve. A Juve está com vontade? A Juve vem jogando bem? Não, a Juve não vem jogando bem. Mas nos últimos jogos a Juve tem demonstrado vontade. Eu ouso dizer que a Juventus só está viva nessa última rodada por conta até da arbitragem. Eu não concordo com aqueles pênaltis marcados para a Juventus no jogo contra a Inter, mas foi marcado e acabou, né? O Cristiano Ronaldo já tinha saído, o Quadrado bateu o último pênalti. E aí a Juventus depois ganhou a Copa Itália da Atalanta. A Juventus vem mostrando vontade, pelo menos. O grupo está unido. O grupo quer essa vaga na Champions. Até porque uma vaga na Europa League significaria provavelmente uma barca indo embora. Já temos aí o Buffon se despedindo da Juventus. Se a Juventus não se classificar para a Champions, é bem provável que o Cristiano também não permaneça, né? Então a necessidade da Juventus é grande aqui. Eu vou trazer esse jogo também para um possível back Juventus, mas só vou estar dentro pelo mesmo critério que eu falei no Napoli. Somente se a Juventus mostrar uma intensidade muito forte contra o time do Bolonha, tá? Pode se complicar a Juventus? Pode, mas é bem provável que a Juventus consiga vencer. Porém, não dá para duvidar. Com o treinador que a Juventus tem hoje, o Andrea Pirlo não é o treinador ideal para a Juve. Está empilhando meio campista. A Juventus tem que melhorar muito para a próxima temporada. Mas para isso, para conseguir ter essa tranquilidade para melhorar, precisa se classificar para a Champions. Tá? Então, dos times que eu falei, o time que mais está perigando para se complicar é o Milan, por conta desse adversário difícil que ele tem pela frente, que é a Atalanta. Dos outros times que eu comentei, também acho que o Sassuolo pode se complicar por conta dessa odd baixa que eu não concordo contra a Lazio, tá? Então é bom ficar de olho nisso, beleza? Acho que da Série A italiana é isso. Parma, Crotone e Benevento rebaixados. Torino se salvou com mais sorte do que juízo na penúltima rodada. Juventus e Napoli e Milan brigam pela última vaga, pelas duas últimas vagas na Liga dos Campeões. Vamos ver qual desses times grandes vai disputar a Europa League no ano que vem. Premier League, que nós temos em disputa. O Chelsea disputa contra o Liverpool e contra o Leicester as duas últimas vagas na Liga dos Campeões. Mais ou menos parecido aqui com a Série A italiana, né? O Chelsea visita o Aston Villa com uma odd de 1,45. A necessidade é toda do Chelsea, o Aston Villa não briga por mais nada. O Everton ainda tem chance de classificação para a Europa League. Se vencer 59,60, 61,62. O critério de desempate é a diferença de gols. Não, o Everton já não tem mais chance. Porque a diferença de gols aqui do West Ham é muito, muito maior. O West Ham marcou muito mais gols do que o Everton, então eu vou tirar já esse Everton, até porque ia jogar contra o City, né? É bem provável que não daria certo. Liverpool e Crystal Palace. O Liverpool precisa desesperadamente da vitória também. Se tem um time que gosta de complicar a vida dos grandes na Inglaterra fora de casa, chama-se Crystal Palace, tá? Não é um time excelente fora de casa, mas contra os grandes dá um trabalho do caramba, né? Nós temos um Liverpool começando perto de 1,20. Também pode ser um time que você pode colocar como pauta ali, como um possível back favorito no primeiro tempo, mas aí depende muito do seu método, se você tem método para trabalhar de fato uma odd tão baixa como essa. Eu vou deixar de fora, tá? Porque realmente essa odd aqui está muito esmagada. E temos o Leicester contra o Tottenham. O Tottenham, esse sim consegue disputar a vaga na Europa League, porque o saldo de gols é melhor do que o do time do West Ham. Então, aqui é confronto direto, entre aspas, né? O Leicester precisa vencer para tentar uma vaga na Liga dos Campeões. O Tottenham precisa vencer para tentar uma vaga na Europa League. Eu vou trazer esse jogo aqui para gols e Tottenham. O Chelsea, por que eu não trago o Chelsea para um back?
é mais por desconhecimento da equipe do Aston Villa. Mas pela necessidade até pode caber. Aston Villa fez um meio de campeonato muito bom, né? Então, acho que pode ser interessante buscar alguma coisa a favor do Chelsea aqui, nem que seja só para ver, né? Se der leitura, Aston Villa contra Chelsea. Times que podem se complicar, o Liverpool contra o Crystal, por mais que o Crystal Palace goste de complicar a vida dos times lá de cima, eu acho que o Liverpool vem embalado, vem com aquele gol do Alisson, vem com uma motivação muito grande. O Leicester aqui não seria complicação, porque o Tottenham é um adversário difícil. O Chelsea, como eu não conheço Aston Villa, não conseguiria cravar. Tá, então é complicado. O que mais que nós temos? Bundesliga 2. Vamos falar da Bundes 2. Disputas da Bundes 2. Bochum ou Bochum contra Kiel contra Furt. São as 3 equipes que podem terminar classificadas direto para a Bundes 1 com o título da competição ou com uma vaga para disputar a promoção contra o Colônia, que venceu o Schalke e disputa a relegation. Lá embaixo nós temos Regensburg, Sandhausen, Osnabrück e Braunschweig disputando para não cair. Eu trouxe aqui a tabela da Sky Sports alemã, porque aqui a gente tem o saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. Isso facilita bastante. Na SofaScore aqui a gente não tem esse número sendo exibido de maneira muito fácil, então eu teria que fazer conta, tá? Então vamos falar da Bundes 2 com esse cenário aqui. O primeiro confronto que a gente tem que vale alguma coisa, eu só vou focar nos que valem, é Bochum e Sandhausen. Essa cotação, todas as cotações da Bundes 2 que você vê abaixo de 1,80, eu vou criticar. Sempre. Porque é uma competição muito parelha, onde times lá de cima perdem para o lá de baixo todo santo dia, tá? Mas é justificável só de baixa porque o Bochum é o líder da competição, tem o terceiro melhor ataque da competição, é um time muito bom. Quando está atrás, busca virada e não para de atacar. Se está ganhando, também não para de ir para cima. É um dos melhores times da competição, facilmente, tá? O Sandhausen não é um time ruim, apesar da colocação. O Sandhausen não é um time ruim. É um time que está passando por uma fase difícil, mas é um time que merecia estar mais acima na competição, com toda a certeza do mundo, tá? Então, a única vantagem do Sandhausen nesse final é que ele não pode ser rebaixado direto. O Braunschweig com 31 pontos, ele só conseguiria chegar a 34. E aí o saldo de gols, o Braunschweig tem 25, o Sandhausen tem 17. Então, nesse caso, o Braunschweig não conseguiria chegar no Sandhausen. Então, o máximo que pode acontecer com o Sandhausen, no pior dos cenários, seria uma disputa de relegation da terceira liga contra o Ingolstadt. Eu comentei sobre o jogo do Ingolstadt com 1860 Munique hoje lá no Telegram, que aconteceu hoje cedo às 8h30, tá? Então vamos para os confrontos. Eu acho que esse jogo aqui do Bochum e Sandhausen é para gols pela necessidade dupla. Se o Sandhausen sair na frente, o Bochum vai se expor e dar espaço, e o Sandhausen é um excelente time de contra-ataque, de bola aérea. E se o Bochum sair na frente, o Sandhausen precisa se expor e o Bochum deve contra-atacar também. Para mim, obviamente, é um jogo para gols. Então eu já vou trazer para cá Bochum e Sandhausen. O outro jogo que vale muito é o jogo do Greuther Fürth contra o Düsseldorf. É possível que o Fürth seja campeão? Vamos dar uma olhada, existe essa dúvida do pessoal, então vamos dar uma olhada. Se o Bochum perder o seu jogo para o Sandhausen, que não é impossível de acontecer, ele vai a 64, ele continua com 64 pontos e o Greuther Fürth vai a 64 se vencer o Fortuna. Nesse caso, em caso de vitória por 1-0, por exemplo, o saldo de gols dos dois ficariam iguais. E o segundo critério de desempate são os gols marcados. E nesse caso, o Fürth teria mais gols marcados e seria o campeão. Tá? Claro, isso aí é um cenário hipotético. Eu estou só traçando um cenário aqui com vocês. Mas o Greuther Fürth vence hoje somente nos gols marcados. Critério de saldo de gols, ainda o Bochum tem essa vantagem. Porém, falando de uma derrota do Bochum, provavelmente o Bochum perderia saldo e uma vitória do Fürth ganharia saldo. Então, nesse cenário, o Fürth poderia ser campeão em caso de derrota do Bochum. Só que aí no meio tem o Kiel. Mas vamos falar do Kiel. O jogo do Greuther Fürth não é contra não é contra qualquer time.
O Fortuna, ele fez uma temporada... No início, assim como o Paderborn demorou a assimilar que tinha caído, Paderborn e Fortuna caíram direto da Bundes 2, da Bundes 1, desculpa, mas depois deslanchou. Né? O Fortuna é um time muito bom de contra-ataque, excelente de bola aérea também, é um time muito maduro, já veio formado da Bundes 1 e jogou muito bem. Deu back em odd baixa, né? Coisa rara de acontecer aqui na Bundes 2. Só que o Greuther Fürth também não fica atrás. É o segundo melhor ataque da competição. Só fica atrás do Hamburgo. Tem 66 gols feitos. O Hamburgo tem 67. Sofreu menos gols do que o Hamburgo. Deu padrão de back em várias situações de odd baixa também. O Greuther Fürth fez uma excelente temporada. Foi uma temporada surpreendente. Totalmente diferente da temporada passada, né? Onde perdia muito gol. Nessa temporada me surpreendeu. Então, assim... É um jogo que não se justifica essa cotação baixa do Greuther Fürth, porque o adversário Fortuna é muito forte. Mesmo tendo a necessidade aqui, o Fürth pode se complicar com essa odd baixa. Então eu vou trazer esse jogo para gols. Fürth e Fortuna. Tem um cachorro abençoado ali na frente que não para de latir. Ó. Caramba. Espero que não esteja saindo tanto no vídeo, porque eu tô tendo que usar fone, não porque eu tô escutando alguma coisa, é para não escutar e conseguir não perder o raciocínio. Então, Fürth e Fortuna. Na minha opinião, eu vou trazer o Fürth aqui para um possível time que pode se complicar, justamente porque existe uma odd baixa ali que eu discordo, tá? E essa odd baixa pode atrapalhar bastante o Fürth, porque essa necessidade do Fürth, ela vai ser sentida também pelo Bochum e pelo Kiel, mas os adversários... Por exemplo, apesar de ser um adversário muito difícil, o Sandhausen, a situação do Sandhausen hoje é uma situação muito crítica. O time não vem jogando tão bem assim, apesar de ser um bom time. Já o Fortuna vem jogando muito bem. Então o Fürth ele pode sim se complicar contra o Fortuna. E por último, nós temos o Kiel. E cara, não tem adversário pior para você pegar hoje em dia do que o Darmstadt. O Darmstadt no último jogo meteu 5 no Heidenheim. O Serdar Dursun, que é o artilheiro deles, passou para artilheiro depois de marcar 4 gols num jogo só. É um time muito bom de contra-ataque, muito bom. Chegou a estar lá embaixo junto com o São Paulo. São Paulo e Darmstadt fizeram uma excelente recuperação no segundo turno do campeonato. Chegou até lá embaixo, recuperou muito bem. Tem um dos melhores ataques da competição também. É um time muito bom de contra-ataque. Então, pela necessidade do Kiel, esse Kiel que não fez um bom jogo contra o Karlsruhe, eu vejo uma chance muito grande desse Kiel se complicar contra o Darmstadt. Tá? É clichê falar que o Kiel vai se complicar, eu venho falando isso em algumas rodadas e o Kiel vem se dando bem, mas contra o Karlsruhe, por exemplo, não foi tão bem assim. Né? E se o Kiel sair atrás do Darmstadt, se expor demais, o Darmstadt vai puni-los no contra-ataque. Então vou trazer esse jogo aqui para gols, como eu sempre faço na Bundes 2. Kiel contra Darmstadt. Vou trazer o Kiel como um time que pode se complicar e discordo dessa cotação baixa do Kiel, assim como eu discordo da cotação baixa do Fortuna e também do Bochum, tá? São times que precisam, mas não é porque é necessidade que eles vão vencer. O Darmstadt, por exemplo, nos últimos 4 jogos ele venceu. Ele está sem derrota há 6 jogos, tá? Só que é um time que sofre muito gols. Nos últimos 12 jogos ele sofreu gols, tá? Nos últimos 7 jogos, 7 em 7, mais de 2,5. Nos últimos 10 em 10, ambas marcam. Jogo para gols, né? Provavelmente jogo para gols. Aí vamos falar dos confrontos lá embaixo. O Sandhausen eu já comentei, que vai enfrentar o Bochum. Temos o Aui jogando contra o Osnabrück. O Osnabrück também precisa desesperadamente da vitória. Um empate. O que acontece se o Sandhausen perder e o Osnabrück empatar? Se empatar vai a 34 pontos, só que no saldo de gols fica atrás do Sandhausen e não consegue passar. E aí ficaria com essa vaga na relegation. Se o Braunschweig não vencer. Porque se empatar e o Braunschweig vencer, depende do saldo de gols, né? Porque vamos supor que o Osnabrück empate. Ele vai a 34 pontos, mantém o saldo de 22. O Braunschweig, se vencer, vai a 34, empata com o Osnabrück, mas aí depende dos gols feitos, né? O Braunschweig precisaria vencer aí por uns 4 gols de diferença para conseguir escapar desse rebaixamento direto. Ou seja, o Osnabrück não está livre de ser rebaixado direto, né?
Então, é um jogo mais difícil. Eu não gosto dessa cotação baixa contra o Al-Ahly. O time do Al-Ahly é um time que eu venho criticando há algum tempo por conta dessa coisa do acende e apaga. Tem dia que quer jogar, tem dia que não quer. Naquele jogo contra o Paderborn que eu falei que não ia fazer, eles fizeram 2 gols em 4 minutos, depois tomaram 8 gols. Então, assim, é uma equipe... Tipo, você olha para o Al-Ahly e você fala, cara, o que eu espero desse time hoje? Né? E o Osnabrück, muito fraco no ataque, um dos piores ataques da competição. Acho que ele só consegue ser melhor do que o Braunschweig e empata com o Regensburg, de tão ruim que eles são. Então é difícil trazer esse jogo para gols, né? É difícil trazer esse jogo para gols. Eu vou colocar aqui para manter a coerência. E eu ainda não aprendi... Ah, não é o Braunschweig, é o Osnabrück. Aí escreveu o Braunschweig. Para manter a coerência, eu vou trazer esse jogo para gols. Mas eu acho muito difícil, tá? Porque se o Osnabrück sair na frente, ele vai se fechar. A tendência. E o Al-Ahly não precisa jogar. Agora, se o Al-Ahly sair na frente, aí a gente tem o Osnabrück se expondo e o Al-Ahly podendo dar espaço, podendo ter espaço para contra-atacar. Se vai aproveitar ou não, é o que eu falei. É difícil analisar o Al-Ahly e cravar alguma coisa. Primeiro, eu preciso ver o jogo para ver se eles estão aproveitando esses espaços que vão ser cedidos, provavelmente, ou não. Outro jogo é o Regensburg contra o São Paulo. Péssimo adversário para o Regensburg pegar também. O São Paulo vem numa toada muito boa. Apesar de ter os 2 últimos jogos ter sido derrota, o São Paulo vem jogando muito bem nesse segundo turno. Então eu imagino um confronto muito difícil. Aqui as cotações já estão mais parelhas. Óbvio, não tem como colocar favoritismo para o Regensburg, mesmo ele tendo necessidade, porque o Regensburg hoje tem um dos piores ataques da competição. É um time fraco, né? Eu não ficaria nem um pouco triste se o Regensburg caísse. Mas o máximo que pode acontecer com o Regensburg é ele disputar uma relegation contra o Ingolstadt, né? Eu vou deixar esse jogo aqui para gols para manter a coerência, mas se fosse um jogo sem disputa nenhuma, provavelmente eu deixaria de fora, porque eu não tenho nem um pouco de prazer de fazer jogos do Regensburg. Mas como tem necessidade, o que eu preciso aqui? Que o São Paulo saia na frente, o Regensburg, provavelmente já sabendo os outros resultados, queira se expor e dê espaço para o contra-ataque, tá? Que mais? O Hamburgo, que é o nosso grande amigo aqui, que se manteve na Bundesliga 2 por mais um ano, a 4ª temporada seguida, com uma cotação baixa contra o Braunschweig. Não precisa de mais nada, o Hamburgo não vai subir. No máximo que o Hamburgo pode chegar a 58 pontos, talvez ficaria ali com a quarta colocação, mas o Hamburgo pode prejudicar o Braunschweig. O Braunschweig precisa desesperadamente vencer esse jogo, se empatar não serve, então deve ir para cima. E esse jogo, mais uma vez, por mais que o Hamburgo não queira, é jogo para gols, porque eu tenho um time do Braunschweig todo exposto, precisando vencer, fora de casa, e deve dar muito, muito, muito espaço, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo da Bundes 2. Falei. Se for por merecimento, eu acredito que o Bochum merecia ser o campeão dessa competição e o Kiel passar direto. Mais ou menos ficar assim do jeito que está. Ó, de novo o SofaScore me complicando. Deixa eu abrir de novo aqui. Em relação a rebaixamento, por merecimento, o time do Braunschweig não jogou nada, assim como o do Kickers. E o Osnabrück também está pau a pau com o Regensburg. Se tivesse que escolher, eu preferia manter o Osnabrück e deixar o Regensburg disputar a relegation. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é muito difícil cravar alguma coisa. O que eu ia falar? Os times que podem se complicar se eu esqueci de alguém. O Furt contra o Fortuna por causa da hora de baixa. O Kiel eu já coloquei. O Bochum também vai. Mas é mais difícil. Mas o Bochum também pode se complicar por conta dessa cotação baixa. O Sandhausen não é um time bobo. Depois nós temos São Paulo e Palmeiras, final do Campeonato Paulista. Parece que o Benítez e o Daniel Alves não vão jogar. Mais um jogo aqui para um possível ler a pior equipe em campo. Eu trouxe esse jogo para um possível ler a pior equipe em campo no primeiro confronto, o jogo de ida, e não me deu leitura porque estava um jogo muito lá e cá. Tá? Vamos ver se existe uma superioridade aqui. Grenal também é um jogo. Grêmio e Internacional também é um jogo para um ler a pior equipe em campo. Tá? Cotações parelhas. O Grêmio venceu o primeiro jogo por 2-1. O Inter vai ter que ir para cima.
Vai ser um jogo disputado. Eu acho que pode ser um jogo aqui com superioridade. Se eu tenho superioridade, eu tenho inferioridade. Se eu tenho uma inferioridade clara, sem time contra-atacando, sem bola aérea, eu posso trabalhar no Leper, equipe em campo. Esqueci de alguém? Claro que eu esqueci de alguém. O Braga disputa a Taça de Portugal contra o Benfica. Benfica é favorito. Esse jogo aqui eu vou trazer para o mercado de gols. Braga e Benfica, porque eu acredito... Quando é mata-mata de jogo único, eu acredito muito numa exposição dos times. Mesmo se sair atrás, vai se expor. O Benfica está jogando leve, já sabe que não vai conseguir vaga direta na Champions. Vai ter que disputar playoff. E o Braga teve uma boa época, mas caiu bastante no final. A defesa do Braga é muito fraca, tem que melhorar muito na parte defensiva. O Benfica também tem tomado gols nos jogos, mas tem melhorado na parte ofensiva, então eu vou trazer esse jogo para gols. Na minha opinião, já estou até com a camisa de Portugal aqui daquela época antiga, da época do Eusébio. Eu não sei quem leva essa daqui. Se eu não me engano, o Braga, o último campeão foi o Porto contra o Benfica. O Braga, se eu não me engano, tem 2 títulos dessa competição. E vamos esperar para ver. O favoritismo, logicamente, é do Benfica, né? Do Jesus. Mas temos um bom confronto aqui do Carlos Carvalhal contra o Jorge Jesus. Eu fico por aqui. Acho que eu não esqueci de nada. Temos um jogo do Sevilha que não vale de nada. Esses são jogos que eu vou tentar focar muito. Jogos domingo muito cheio. Não vai começar às 7h30 da manhã nesse domingo. Vai ser às 10 e pouca. Mas temos bastantes confrontos aqui separados. 3 times buscando um possível back. Lê a pior equipe em campo, vários jogos para gols, com um asterisco na Roma. Não sei se a Roma está afim, Sassuolo também, não sei se o Sassuolo está afim. Regensburg e São Paulo também, não sei se o Aui também vai estar afim. Né? Esses asteriscos aqui são para tomar cuidado. O resto, eu acho que pode ser sim, jogos para gols. Beleza? Eu fico por aqui. Vai se encerrando mais uma época dos campeonatos europeus. Obrigado pela parceria de vocês, pela companhia de vocês. Daqui a pouco tem Brasileirão, tem Eurocopa. E é isso. A gente vai tocando junto. Gestão de banca, sempre. Um abraço para vocês. Um excelente domingo. Se quiser me acompanhar, eu tô lá no Telegram e no Discord do Leitura. Valeu.